Então, o que é o estado de graça? O estado de graça é uma vida sobrenatural da nossa alma, é esse estado de amizade que a gente tem com Deus, é esse estado de união que nós temos com Deus, certo? E quem que faz isso? Quem que nos dá essa vida sobrenatural de novo? É a morte de Jesus e a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar de novo dentro do nosso coração. Quando é que a gente consegue ter certeza? Olha, agora eu nasci em pecado, dentro do pecado original, né? Eu estou com o meu pecado original lá. E o que me apaga esse pecado original e que me dá essa sobrevida, essa vida sobrenatural? O batismo, muito bem. Então o batismo, ele apaga o nosso pecado, ele apaga completamente, como o Gui fala, ele zera o HD, e aí a partir daí a gente está de novo na amizade com Deus. E aí, isso é a vida sobrenatural que a gente tem. Tudo bem? A gente tem a participação da Santíssima Trindade. Isso é importante. Para sermos salvos, nós precisamos estar na graça. Então, essa graça que a gente recebe, esse estado de graça que a gente tem, é fundamental para que a gente seja salvo. Tá bom? Então, mas como é que a gente perde então essa graça? A gente conquistou com o batismo, certo? Em determinado momento, a gente pode perder de novo ao longo do nosso dia a dia. Como é que a gente perde o nosso estado de graça? Com o pecado. Beleza. Existem quantos tipos de pecado? Veniais e mortais. Eu quero saber se vocês sabem diferenciar o que é um pecado mortal. Consciência do que está fazendo, é o primeiro ponto. Segundo ponto. Tira da graça. Oi? Você sai da graça. O pecado te tira da graça, é uma consequência. É uma consequência. Perfeito. Mas o que tem um tripé que a gente bateu bastante no martelo aqui nesse tripé. O primeiro é consciência. Você precisa ter consciência de que aquilo que você está fazendo é pecado. Faltam mais dois. Permitir, não é? Oi? Permitir o pecado. Quase isso. Quase permitir. É uma coisa que é uma palavra que hoje está... Consentir. Sim, pode ser. É uma palavra que está muito em voga hoje, né? Que é liberdade. Então você precisa ter consciência e você precisa ter liberdade. Ou seja, eu consinto, eu quero pecar. Muito bem. Mas falta o terceiro pé aqui, né? Para a gente formar o tripé. Matéria. Isso mesmo. Então, matéria grave. Muito bem. Então, se vocês pecarem, se vocês estiverem fazendo alguma coisa que fere em matéria os 10 mandamentos ou 5 mandamentos da igreja, os 10 mandamentos de Deus ou 5 mandamentos da igreja, se vocês tiverem consciência daquilo que vocês estão fazendo, que é pecado, e se mesmo assim vocês quiserem fazer o pecado, significa que isso é um pecado mortal. Pecado mortal te arranca, como a Bruna falou aqui. A consequência é a desunião com Deus. Certo? Desunião, ou seja, inimizade. Você perde o estado de graça. Tudo bem? Está muito rápido? Vamos lá no tripé? Então vamos lá. Matéria, consciência e liberdade. Sempre matéria, consciência e liberdade. Se faltar um desse tripé aqui, se faltar matéria, o que vai ser? Pecado venial. É um pecado. É um pecado? É um pecado. Te afasta de Deus? Não, você continua em estado de graça, mas você está ofendendo a Deus. É a mesma coisa que um filho
ficando, entre aspas, bem entre aspas, Deus está ficando de certa forma chateado, né? Se você estiver sofrendo, se você não tiver consciência, por exemplo, uma criança de 5 anos, ela não tem consciência e ela desobedece o pai. Matéria grave e ela faz porque ela quer, mas ela não tem consciência. O que é isso? Venial, pecado venial. E liberdade, vamos. É difícil, né? Liberdade é difícil. Alguém me obriga a dar um soco na cara do Bruno, porque tá apontando a arma. É verdade, boa. Olha, se você não sei lá, se você não, você está com uma arma na cabeça, se você não fizer uma maldade assim assado, se você não assaltar o banco junto comigo, você vai morrer, ou tua família vai morrer. Ele não tem liberdade, a pessoa não tem liberdade, então ela não está pecando mortalmente. Tudo bem? Como é que você reconcilia com Deus depois de um pecado mortal? Confessando. Muito bem. Como é que você se reconcilia com Deus com um pecado venial? Oração. Dá para você fazer um ato de contrição bem feito, consegue limpar. Você não é obrigado a se confessar, apesar de que é bom, é legal, vale a pena. Na missa também, né? Perfeito. Na missa também você consegue, que é no ato penitencial. Então, se você tem um pecado venial e você na missa você pede perdão a Deus, esse perdão é aceito e você está, beleza, está limpo de novo. Mas pecado mortal não. Pecado mortal precisa ser o sacramento da confissão. Sobre que incomum que pecado mortal. Quem me chamou? Tem um pecado que eles falam que não tem perdão, que é um pecado contra o Espírito Santo. Isso, pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que você não se abre para Deus. A partir do momento que você fecha o teu coração e não se abre para Deus, como é que o Espírito Santo vai entrar na tua vida? Como é que ele vai entrar na... Quando você nega a existência de Deus também e ofende, Você está ofendendo. Mas... Só completar essa resposta é o seguinte: lá em Hebreus está escrito que o pecado, desculpa aí, que o pecado contra o Espírito Santo é a apostasia da fé. O que quer dizer apostasia da fé? Não tem aquela palavra que fala: quem mais pecado, mais será cobrado. Então, é a responsabilidade que a gente disse para vocês na primeira semana aqui. Depois desse ano todo aqui nessa caminhada, chegou dezembro, você fala assim: não quero saber de Deus não. Aí, né, grave? Entendeu a diferença? É diferente de quem nunca ouviu falar, uma pessoa que está lá na China, nunca ouviu falar de Jesus, e aí ela está na ignorância da fé. É diferente. Então, negar a Deus depois de conhecer o seu amor é que é grave, que é o pecado contra o Espírito Santo. Você está rejeitando ele, cara. Você rejeita. Por favor, vai. Por que ele não tem perdão? Né? Esse pecado é um pecado que ele é como se fosse um pecado definitivo. E lembra que para Deus não tem a história de tempo nem espaço? Lembra disso? Né? E quando a gente fala de céu e inferno, eu não vou voar muito não, mas é só para vocês lembrarem. Tem muitos estudiosos que falam assim: a opção pelo inferno é da pessoa. Né? Na hora que
falando não quero Deus, né? Essa decisão tem que ser uma decisão mais definitiva, entende? Lutero foi apóstolo. Lutero foi um herege, é um pouco diferente. Tá? Apóstata é o que nega a fé por completo. O herege, ele escolhe. Entendeu? Então, o herege, heresis, em grego significa escolha. Então, o herege, ele escolhe aquilo que... É como ele vai no supermercado e fala, olha, eu acredito nisso, Self-service. eu acredito nisso, self-service. Mas isso daqui eu não acredito. Isso aqui não cabe na minha vida, né? Isso daqui não cabe na minha vida. Então, esse foi o grande erro de Lutero, né? Ele foi um herege. E heresias existiram ao longo de todo o tempo da igreja. Tá? Dúvidas ainda? Estou indo muito rápido? Está muito confuso? Como é que está isso aqui? Vamos lá, primeira pergunta aqui, eu vou chegar lá no fundo também. O pecado mortal, a ideia de consciência e verdade, o resumo disso é o 10 mandamentos do seu pecado mortal. Vamos falar sobre isso então? Então vamos lá. O que é matéria grave? A gente estava falando do pecado mortal, venial, e de repente a gente falou do pecado mortal, que é o tripé, matéria, consciência e liberdade. Beleza. O que é a matéria grave? São os 10 mandamentos de Deus, da lei de Deus, e... Vai devagar? 10 mandamentos da lei de Deus e mais 5 mandamentos da lei da igreja. Vamos tentar falar os 10 mandamentos? Será que vocês vão se lembrar? Ó, vou dar uma dica aqui. O resumo de tudo. Qual que é o resumo dos 10 mandamentos que Jesus resumiu em 2? Pô, sensacional, né? Sensacional. Dentro de amar a Deus sobre todas as coisas, quantos dos 10 mandamentos se encaixam aqui? Pode ir. Então vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Beleza? Terceiro, guardar. Boa, quem falou? Foi lá atrás? Boa, foi aqui no meio, né? Boa, é isso aí, guardar domingos e festas. Agora, e com relação aos mandamentos ao próximo, como é que fica? Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Vamos tentar botar só na ordem, tá? Mas tá certo, tá certo. Não furtar. A gente está no 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Não levantar falso testemunho. Pode falar, não tem problema, tá? 9º. Não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Muito bem. Eu quero que vocês percebam por que a gente bota na ordem. Por que a gente bota na ordem? E é importante ter isso na ordem. Porque essa é a ordem hierárquica também dessa matéria grave, das leis. Então, amar a Deus sobre todas as coisas não pode ficar em 10º. Tem que ser o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. O amar a Deus sobre todas as coisas, os 3 primeiros, eles têm que estar na frente. Vocês perceberam qual que é o quarto? O primeiro mandamento do amar ao próximo como a ti mesmo? Honrar pai e mãe. Olha a importância de honrar pai e mãe. Vocês entenderam? Depois vocês têm, eu acho que são quatro
atitude mesmo. Então não matar, não pecar contra a castidade, não roubar e o falso testemunho, que são atitudes externas mesmo, né? Isso é gravíssimo também, mas é mais grave do que os que vêm logo depois. O que são os próximos? São atitudes mais interiores, aquela que você faz o seguinte, qual que é a próxima? Não cobiçar a mulher do próximo, que está dentro do teu coração, não é verdade? Ele tem muita ligação com castidade, né? Com o pecado contra a castidade, mas ele é mais dentro do teu coração. E o último, não cobiçar as coisas alheias, que também está guardado aqui dentro do teu coração. Muitas vezes você não expõe isso, tá? Não precisa saber disso aqui, é só porque quando você vai às vezes de fato com a mulher do próprio, você sobe lá para o da castidade. Você sobe para o da castidade, exatamente. Vocês ouviram o que o Guilherme falou? Não? Quando você bota em prática ou cobiçar a mulher do próximo, você deixa de estar aqui embaixo e você vai lá para cima, tá bom? Então quando vocês se confessarem, por que eu estou falando isso? Quando vocês se confessarem e te perguntarem, e você vai lá, e tem muita gente que faz isso, vocês não, porque vocês estão sendo nota 10, viu? Mas tem muita gente que fala o seguinte: sabe o que é, padre? Eu matei aquela pessoa, né? O padre vai olhar desesperado e falar: caramba, você matou? Não, ele não olha desesperado, mas é um pecado, está aqui em cima, né? Você mata. Não, padre, não é que eu matei ele, que eu peguei uma arma e tirei a vida. Não, mas eu matei ela dentro do meu coração, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque você não está matando a pessoa, simplesmente você está pecando com relação a outra coisa, mas não é matar a pessoa, é uma falta de amor. Vocês entenderam? É por isso que eu estou colocando isso, mas só vocês entenderem, não precisa. Agora deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus estava aqui na terra, ele fundou uma coisa muito importante. Ele fundou uma coisa muito importante e deixou um dos seus apóstolos como o cabeça. Alguém sabe? A igreja, muito bem. A igreja não a construção da igreja, mas a igreja, o corpo místico. Vocês lembram desse termo que a gente sempre fala aqui? Corpo místico de Cristo? Nós que somos igreja, existem vários conceitos de igreja. O primeiro conceito que você pode pensar é a igreja construção, que é onde a gente está. Estamos dentro da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Santa Rosalia. Outro conceito é a igreja como aqui, nós aqui somos a igreja, nós somos a Assembleia de Deus. Igreja significa assembleia, também em grego, tá? Então nós somos a Assembleia de Deus. E tem a igreja com I maiúsculo, que é a instituição que Jesus coloca aqui na terra para nos ajudar, para nos orientar, né? Que ela é pastoreada por uma pessoa. Quem que é? O Papa. Muito bem, muito bem. Quem foi o primeiro Papa? Pedro. Quase lá. Pedro foi o nosso primeiro Papa. E aí, através da sucessão apostólica, depois de Pedro, vem Lino, Clemente, Cornélio, papapá, a gente chega no Papa Francisco, que hoje a gente tem com a gente, né? Então, acho que são 266, se eu não me engano, tá? Salvo engano. Mas a sucessão apostólica é exatamente isso. É um Papa atrás do outro, assim como um bispo após o outro, através da imposição das mãos, através de toda a imposição das mãos, né? Que passa a ser a ordem, né? O sacramento da ordem. Tudo bem por enquanto? Opa, pergunta. Pecados capitais. Boa, a gente nem falou muito disso, tá? Pecado capital significa que eles são os pecados cabeça. É a partir deles que você vai ter os seus outros pecados.
Então é orgulho, eu não estudei isso, então vou dar uns pitacos aqui, tá? Orgulho, avareza, luxúria, gula, ira, vaidade, e agora vai me escapar inveja. Boa! Vocês assistiram série, né? Todo mundo assistiu série, é bom, né? Muito Eu só bem. vou completar. A Bruna perguntou se os pecados capitais são veniais ou mortais. Na verdade, todos os pecados podem ser veniais ou capitais. Veniais ou mortais, desculpa, entendeu? Depende se está cumprindo o tripé que o Ivan explicou. Então você pode ter uma invejazinha venial, você pode ter uma invejona mortal. Que vai te levar a Entendeu? desejar, por exemplo, uma coisa que é do outro. Então, Entendeu? se você- Leva a desejar um homem que é de outra mulher. Se você tem uma inveja que está em matéria grave, você tem liberdade para escolher, mas mesmo assim você quer viver aquele sentimento, e que você está, qual é o outro do tripé mesmo? Liberdade. Você está consciente de que isso é ruim, é errado, aí é um pecado mortal. Gente, a lista dos pecados capitais foi bom ter sido citada aqui, porque é um guia interessante também para a confissão. Se a gente for parar para pensar, todas as nossas faltas acabam desagando um desses 7. Eu desafio vocês a citar um pecado que não seja um desses 7. Então é muito simples. E a gente vai com o tempo entendendo que por trás da palavrinha dessa tem muito significado. Ele gera outros pecados. Isso, ele gera outros pecados. Ele é o cabeça de todos os outros pecados. Estou perguntando porque assim, eu comentei com o Silvio, parece com São Miguel, que ele está fazendo, e ele está batendo muito nessa tecla. Ele está falando muito dos pecados. Durante esses 40 dias, ele está falando muito Dos pecados capitais, né? Por quê? Porque se você consegue eliminar o pecado capital, você quebrou a cadeia. Entendeu? Então é importante você atacar os pecados capitais. Tá? É isso aí. A gente estava falando, tem mais dúvida? Quem quer levantar a mão? Eu sabia, vamos lá. Não tem nada a ver com 10 mandamentos, os pecados capitais, né? Fazem alguma. Tem né? essa ligação que o Gui acabou de falar. Eles que ferem os mandamentos. Eles vão ferindo os mandamentos. Tá? Vamos É dar nesse exemplo? sentido. Vamos dar um exemplo. Vamos dar exemplos. Então, olha só. Alguém me fechou. Desculpa. Alguém me fechou no trânsito, né? Eu xinguei. Cheguei em casa irada. Xinguei meu pai. Entendeu a diferença? Bati em alguém, né? Os dois são ira. Então a ira, ela é um começo, né? E ela gera outros pecados. A ira é alguma coisa que te faz pecar. E esses pecados, em função do tripé, podem ser veniais ou mortais. Vamos pensar em outra coisa? Luxúria, né? Então, sair de casa, nossa, Vivian foi na padaria de um jeito que não parece que ela vai na padaria, tem alguma coisa errada, né? É uma coisa. Mas eu saí de casa para ir na casa de alguém para causar uma confusão, entendeu? Fui lá me insinuar para o marido de outra pessoa. Entende? É a luxúria nos dois casos, né? Ou simplesmente mostrar um casaco de marca. Exatamente, né? Então, olha só. Ou a inveja, né? Então, assim, você vê uma... Mas isso também. Então, você vai lá para causar um desconforto em alguém, né? Lembra que matar o próximo, claro que matar é matar, tirar a vida, mas o catecismo fala, né? De formas de você matar a pessoa, de você fazer o mal para a pessoa, né? E tudo mais. Então, a gente usa isso como referência. Vamos falar de inveja, eu estava falando, né?
Os mandamentos da igreja. Quem lembra quais são os mandamentos da igreja? São 5. Vamos lá. Ir na missa de domingos e festas de guarda. Muito bem. Confessar uma vez por ano. Não vai ser nota 10 assim. Vamos lá. Próximo. Comungar pelo menos uma vez na Páscoa, né? Pagar o dízimo. Evangelizar. Quase, vamos lá, vamos tentar outras. Jejuar, né? Boa. Jejuar ou abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. A sexta-feira, ela é obrigatória? A igreja pede. O que acontece? A gente tem uma semana de 7 dias. E nesses 7 dias, a gente tem. A nossa vida de cristão, ela passa pela vida de Cristo também. Né? Então, normalmente, a sexta-feira é o tempo de penitência. Por quê? Por causa do sofrimento, da paixão de Cristo. Então, a igreja pede para que a gente diferencie a sexta-feira dos outros dias. Através do quê? De uma abstinência, de um jejum, certo? Se você não puder fazer por qualquer motivo, você pode transformar. Aqui no Brasil, você consegue fazer isso, tá? Você transforma aquele jejum em uma outra penitência. Pode fazer uma doação de caridade, pode fazer, enfim, você pode mudar. Tudo bem? Mas seguindo os mandamentos da igreja, Sexta-feira é o dia, sextas-feiras, tem a quarta de cinzas, tá? fora esse período, o decorrer do ano, toda sexta. Toda sexta, né? Toda sexta. Eu perguntei para um padre uma vez, ele falou que não necessariamente teria que ser carne, ele falou que tinha que ser alguma penitência que você tinha que fazer na sexta. Então, é justamente isso. A igreja ela pede que seja carne. Só que assim, é difícil. No Brasil, a gente sabe como é difícil. Então, o que a igreja do Brasil ela permite? Ela permite que você troque por alguma outra coisa. Então, que você sinta um pouquinho só do sofrimento de Jesus. Tá? Então, de alguma forma. Então, se você se penitenciar de alguma outra forma, substituindo, tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos na quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, aí é importante fazer essa abstinência, tá bom? O que está me lembrando bem aqui. Muitos fazem quarta e sexta, né? Durante todo o ano, né? E a Virgem Maria, uma das aflições dela, pediu para jejuar quarta e sexta. Exatamente. Fortalecendo você. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Olha só que interessante, Moisés foi emendar outro assunto aqui. Moisés é estudioso demais, né? Ele falou que uma aparição de Nossa Senhora, ela falou para jejuar quartas e sextas. Qual é o mistério do texto que a gente reza às quartas e às sextas? Quarta e sexta. Antigamente, né? Antigamente. Não, hoje em dia. Hoje não. Hoje terça e sexta. Você a gente É resolve verdade. Antigamente Mas mudou. antigamente mudou. Mudou. Os negócios mudou. É verdade, desculpa. Agora, sexta-feira são os dolorosos. Isso. Beleza? Tem mais uma coisa aqui que eu ia falar para vocês que é importante, que é sobre a igreja. Sobre a igreja. A gente falou que a igreja é o corpo místico de Cristo, não é verdade? Quem que se torna corpo? O que precisa para se tornar corpo místico de Cristo? O que se precisa para entrar na igreja? Ser parte da igreja, ser membro da igreja. Batismo, muito bem. A partir do batismo você faz parte do corpo místico de Cristo. E tudo que você fizer reflete para todo o corpo. E tudo que acontecer no corpo acontece com você. Isso é chamado de quê? Comunhão dos santos. Que a gente reza no credo. Lembra? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E é isso mesmo. Peraí, temos ainda mais uma divisão aqui. A gente divide a igreja em 3 partes: igreja militante, padecente e triunfante. Quem quer arriscar aqui que quer a igreja militante? Somos nós.
Somos a igreja militante. Quem quer arriscar falar sobre a igreja padecente? Está no purgatório. Está no purgatório. Não vai mais, né? Eu quero ouvir vocês falando também. Deixa ele falar, gente. Deixa ele falar. Tô brincando. Você pode participar sim. Não pode colar, hein? Pode consultar, mas não pode colar, hein? E só para terminar, o terceiro é triunfante. Quem é a igreja triunfante? Boa. São santos. Exatamente. Muito bom. Tinha alguém com pergunta. Quem quer perguntar? Ali? Não? Então vamos continuar. Então temos a igreja militante, padecente e triunfante. Então beleza. Vamos mais um assunto. Para você chegar na igreja triunfante, o que é preciso? Ou seja, ser santo. Muito bem. Então quando a gente morrer, a gente vai ter o nosso juízo particular, nosso juízo pessoal. E aí tem o quê? Para onde que você vai poder ir? Não, só tem duas alternativas aqui. Quase lá. Inferno ou céu. Ou sobe ou desce. É isso. Purgatório já é céu, graças a Deus. Graças a Deus. Mas então, para você ir para o inferno, o que precisa acontecer? Para ir para o inferno, pecado mortal. O que acontece com o pecado mortal? Criar inimizade com Cristo, com Deus. Essa inimizade, a nossa pena, caso a gente morra, é ir para o inferno. Essa pena dá para reverter? Sim ou não? Não dá. Inferno, depois que você morre, você está na eternidade. Você acabou o tempo, você está na eternidade. Saiu do tempo, você está na eternidade. Então, você só tem dois caminhos. E são dois caminhos eternos. Se você estiver em pecado mortal, você vai para o inferno. Se você não tiver pecado mortal, estiver em estado de graça, para onde você vai? Graças a Deus, vamos todos, a gente vai se encontrar lá. Mas existe aquele cara, como a Gisele falou, para você não estar em estado de graça, você tem que cometer um pecado mortal. Vamos supor que eu tenha confessado, mas ao longo do meu dia a dia tal, eu cometi alguns pecados que são veniais. O que acontece comigo? Eu estou separado de Deus? Eu perco a graça? O estado de graça? Não. Se eu morrer nesse estado que eu estou, eu vou para onde? Eu vou para o céu. Mas, não, perfeito, mas, Fábio, é isso mesmo. Eu não posso entrar no céu com impureza. Eu não posso. Então eu passo pelo purgatório. Ele vai purgar, ele vai tirar, vai me purificar a alma para que eu possa ir para o céu. Então, até depois da morte, Deus ainda dá um jeitinho para salvar a gente. Olha só, até depois da morte, Ele dá um jeitinho para salvar a gente. Não, se você não tiver pecado sequer venial, eu espero que os batizados aqui estejam todos santos, ainda não cometeram nada de errado nesses 3 dias, viu? Nem venial, hein? Às vezes dizem também que a pessoa já faz a purificação aqui na terra. Às vezes tem muito sofrimento. Exato. Tem que ser esse sofrimento. E ela entrega a Deus, fala, eu entrego a Jesus aos pés das cruzes, no meu sofrimento, com o sofrimento de Jesus. Perfeito. Você está passando purgatório aqui. Exatamente. Só completar, eu vou te passar a palavra. O Moisés está falando, olha, como é que funciona os nossos sofrimentos em relação a expiar essas impurezas?
Existe, já acontece. Então, quando nós sofremos aqui, é legal e é importante você oferecer isso em expiação dos seus pecados, né? Por quê? Porque aí você reduz aí a sua pena, né? de purgatório. Lembrando que o purgatório é um sofrimento. Não é um sofrimento que nem um inferno, mas é um sofrimento, é uma dor aguda, é uma dor grande. É uma dor de, por exemplo, uma criança que desobedece o pai, mas ele fica com aquela coisa, ele remoe aquilo, ele fica com aquela coisa doída dentro do peito dele, e é doloroso, não é tão simples, mas pelo menos você já está no céu. Só que não contempla a face de Deus, né? Está no purgatório. Enquanto está no purgatório, não, né? A nossa oração, então vamos lá, a igreja triunfante pode rezar por cada um de nós, beleza? Nós podemos rezar entre nós aqui, interceder por nós e podemos interceder pela igreja padecente. O que está padecendo, ele tem que aguardar mesmo, ele não consegue. Mas se você começar a rezar por aquele teu avô, por aquele teu tio, que de repente ele pode até estar no purgatório, né? Você alivia a alma dele e quando ele for para o céu, você já ganhou aí um aliado para rezar por você. Mas então você pode rezar pro purgatório. Ele pode rezar pelo purgatório? Então ótimo. Isso é a comunhão dos santos. Então nós estamos em comunhão. A gente reza por eles e eles rezam por nós, entendeu? Não tem problema. Então não tem problema. Quem está padecente também reza por nós. Ok? Mais alguma coisa? Tempo. Faltam 7 minutos. Posso continuar só terminar aqui? Rapidinho? Não? Acabou quase. Já falamos quase tudo. Falamos sobre os dogmas. Semana que vem a gente vai ensinar o bolinho de show. Aqui eu só vou dar um spoiler aqui do que o Gui e a Vivian vão falar. Sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo. Peraí. Vamos separar para a gente ter isso na cabeça. Os de iniciação. Lembra da curva que a gente fez lá? Iniciação. Batismo para entrar na igreja. Beleza. Primeira Eucaristia. E Crisma. Beleza. Aí tem os de serviço. Ordem ou matrimônio. Beleza. Acho que fica mais fácil da gente lembrar, né? E os de cura. Unção dos enfermos e confissão. Muito bem. Gente, vai ser fácil essa prova, hein? Vai ter 10